Fala pessoal, muito bom dia a todos aí, todo mundo que está assistindo. Estou aqui em São Paulo nesse sabadão um pouquinho frio aqui, mas vamos lá. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como avaliar uma tomografia de crânio. Isso aqui era uma paciente idosa, ela tinha 80 anos e ela veio com uma história de um TCE recente. Fazia algumas horas que ela tinha caído. Então, primeiro de tudo, vamos aumentar bem a imagem. Como eu começo olhando o exame? Primeiro, eu começo abrindo um pouquinho a janela para a gente enxergar o subcutâneo e a pele, que são exatamente essas estruturas aqui, ó. Então, eu só começo o exame sempre olhando para fora. Aqui eu vou rodar a pele e o subcutâneo até o final do exame. O mais importante aqui é a gente abrir a janela. E o que a gente já percebe? Aqui tem alguma coisa estranha, a gente vê que tem alguma coisa branca ocupando esse espaço. Geralmente o subcutâneo normal, ele é preto. E aqui a gente vê que tem alguma coisa branca. A gente vê que tem como se fosse uma bolinha branca ocupando o subcutâneo. E se a gente vê uma particularidade, essa bolinha branca, ela até parece que desenha aqui uma região que a gente chama da galha aponeurótica. A gente vê que essa bolinha branca, ela está exatamente embaixo da galha aponeurótica. Ou seja, é alguma coisa que a gente vai chamar de subgaleal. E o que é essa alguma coisa? Lembra que a paciente teve um TCE. E o sangue na tomografia, o sangramento recente, ele vai aparecer branco. Ou seja, nesse caso a gente tinha um hematoma subgaleal. O limite da galha aponeurótica, geralmente ele é virtual. A gente até consegue ver aqui, ó, uma linhazinha delimitando esse limite. Aqui e aqui. E a gente vê que o sangramento ele está aqui, ó, embaixo da galha aponeurótica. Ou seja, a gente tinha aqui um hematoma subgaleal. Então a gente já tem o primeiro achado positivo nesse exame. Essa paciente tinha um hematoma subgaleal. E a gente só consegue ver esse hematoma subgaleal porque a gente abriu bem a janela. O que eu quero dizer com abrir a janela? A gente joga a janela para a sua direita, ó. Deixa ela bem aberta. Fechar a janela, a gente vai deixar ela mais escura, ó. Olha como fica mais difícil de ver se eu fechar a janela. Mas aqui, abrindo bem a janela, eu consigo ver esse hematoma subgaleal, que era aqui o primeiro achado desse exame. Então, abre bem a janela, vai olhando a pele e o subcutâneo até o final. E aqui vale sempre lembrar que o subcutâneo normal, ele é preenchido por gordura, ou seja, a gordura na tomografia, ela sempre vai ser preta, o normal. Então aqui, por exemplo, a gente vê que o subcutâneo, ele é todo pretinho, ó. Ele é bem fininho e todo pretinho, todo preenchido por gordura. Então, esse é um subcutâneo normal. A gente vai olhando até o final para ver se a gente não acha nada mais de anormal nesse subcutâneo. Olha aqui, um subcutâneo normal, bem bonitão, todo pretinho. Então, esse é o subcutâneo normal. E aí a gente tinha um hematoma subgaleal. Depois que eu olhei pele e subcutâneo, agora eu vou continuar olhando para fora, mas eu vou olhar as chamadas partes moles. O que é uma densidade de partes moles? Basicamente, a gente se refere a uma densidade similar à da musculatura. Por exemplo, aqui a gente tem a musculatura do espaço mastigatório. Se a gente for olhar essa musculatura do espaço mastigatório, o músculo ele é cinzinha. Então, sempre que a gente fala densidade de partes moles, a gente quer dizer esse cinzinho aqui, ou seja, parecido com a densidade de um músculo, similar à densidade de um músculo. E agora o que eu vou olhar nas partes moles? Algumas estruturas e espaços cervicais importantes. Aqui vai entrar um pouquinho de cabeça e pescoço também, mas vamos começar devagarinho. A gente vê aqui o globo ocular. Essa é a primeira estrutura que a gente vai dar uma olhada. E no meio do globo ocular, a gente tem essa estruturinha aqui, ó, que é essa bolinha que fica bem no meio dele. Isso aqui é o cristalino. Não é infrequente a gente ver paciente que, por exemplo, operou de catarata e retirou o cristalino. O normal é que o cristalino seja essa bolinha branca, bem aqui
nesse segmento anterior do globo ocular. E se a gente for reparar, tem dois ligamentinhos aqui que sustentam o cristalino na posição habitual dele, um mais medial e outro mais lateral. E aqui, agora que eu já olhei o cristalino, eu olho essa estrutura alongada aqui, que é o nervo óptico. Sempre olha com calma o nervo óptico e sempre olha essa gordura aqui, ó. Lembra, a gordura sempre preta. Essa gordura ao redor do nervo óptico. O normal é que ela esteja preta, ou seja, que ela não esteja obliterada, que ela não esteja densificada. Além do nervo óptico, eu vou olhar a musculatura também do globo ocular. Esse aqui é o músculo reto medial. E esse outro músculo aqui, ó, é o reto lateral. Lembra, medial na radiologia sempre vai ser em alguma coisa que está mais perto do meio. Ou seja, se a gente for pegar o eixo do meio do exame, ele está aqui. Então, esse aqui vai ser o músculo reto medial, está mais perto do meio. E esse aqui, o músculo reto lateral, está mais longe do meio, está mais lateral ao meio. Tudo bem. E agora, vamos continuar a nossa avaliação. Tem uma estruturinha aqui, que até é virtual nesse exame, bem difícil de ver. Fica aqui, ó, lateral ao globo ocular, que é a glândula lacrimal. Sempre bom dar uma olhadinha nela, porque às vezes a gente pode ter, por exemplo, dacrocistite, alguma inflamação dela. É até difícil de ver nesse caso. Ela está praticamente virtual aí. E agora eu vou olhar alguns espaços e algumas estruturas cervicais importantes. Então, o primeiro espaço que eu vou olhar é esse espaço aqui, ó, chamado espaço mastigatório. Então, eu vou olhar ele do lado direito e vou olhar ele aqui do lado esquerdo. Aqui esse espaço está normal. A gente vê, tem alguns músculos da mastigação aqui, por exemplo, o masseter, temporal, pterigóide medial, pterigóide lateral. Aqui no meio, esse espaço tem a gordura dele, que não está obliterada, e aqui está tudo bem. E agora a gente vai olhar alguns outros espacinhos importantes na cabeça e pescoço. Esse espaço aqui é muito importante, que é chamado de fossa pitérigo-palatina. É bem esse espacinho aqui que eu vou fazer uma seta para vocês. Bem aqui, ó. Essa é a fossa pitérigo-palatina. Por que que esse espaço é importante? Ele pode ser uma via de disseminação de alguns tumores de cabeça e pescoço. Tem alguns tumores que gostam de se disseminar por esse espacinho, que é chamado de fossa pitérigo-palatina. Outro espaço muito importante, talvez o mais importante na cabeça e pescoço, é esse espaço aqui, ó, chamado de espaços parafaríngeos. Por que parafaríngeos? De novo, a radiologia ajuda a gente muitas vezes. Porque aqui, ó, a gente tem essa estrutura que parece um fantasminha desenhado, que é a rinofaringe. E por que que é parafaríngeo esse espaço? Porque esse espaço, ele está perto da rinofaringe, ele está ao redor da rinofaringe. Ele é mais lateral à rinofaringe. A gente tem esse espacinho aqui. E o normal é que esse espaço parafaríngeo, ele seja preenchido por gordura. Ou seja, se a gente for ver, bem no centro desse espacinho, ele é preto. Ele é preto de um lado, ele é preto de outro. Não tem nada aqui ocupando esse espaço. Às vezes a gente pode ter um tumor de rinofaringe que se dissemina para ele, ou muitas vezes esse espaço ele é utilizado para ditar em qual outro espaço a lesão está. Por exemplo, uma lesão do espaço carotídeo pode deslocar esse espaço para frente, e assim por diante. Uma lesão do espaço retrofaríngeo também pode deslocar esse espaço para frente. Enfim, então na cabeça e pescoço, esse espaço é muito importante para a gente entender onde que as lesões estão. Então aqui esse espaço estava normal. Mais algumas outras estruturas que a gente dá uma olhada aqui nas partes moles. Eu sempre gosto de dar uma olhada nessa estrutura aqui, ó. Vou deixar desenhado para vocês, que são as glândulas parótidas, ó. Essa é uma paciente de 80 anos. Então, se você for olhar com calma, as glândulas parótidas dela tem até alguns foquinhos de gordura no meio, ou seja,
elas são parcialmente lipossubstituídas. Se você for ver, o centro das glândulas parótidas dela, eles estão um pouquinho pretos, eles estão lipossubstituídos. Então aqui a gente vê que esse é um achado esperado para paciente, não precisa relatar, não precisa falar nada. Mas aqui eu tenho a glândula parótida direita e aqui eu vou ter a glândula parótida esquerda. Lembrando, né, que meu lado direito vai ser esse aqui e o meu lado esquerdo vai ser esse aqui do exame. Então, só para a gente não se perder nesses conceitos. Então, tudo bem. E agora eu sempre gosto de dar uma olhada também nas partes moles. Aqui, ó, nessa estrutura muito importante, que é a medula espinhal. Sempre dá uma olhada para ver se a medula não tem nada ocupando ela, não tem nenhuma insinuação crânio-cervical, vértebro-basilar, enfim. Sempre dá uma olhadinha aqui nesse espaço da medula espinhal. E a gente vê que tem toda essa musculatura aqui, ó, paravertebral posterior também, que fica aqui atrás das vértebras cervicais. Fica posterior, lá atrás. Então agora a gente olhou para a pele, para o subcutâneo e para as partes moles. Nas partes moles, além das estruturas que eu já falei para vocês, eu aproveito para olhar mais algumas coisinhas que eu considero importantes. Mas duas coisas, basicamente, que são essa estrutura aqui, ó, que é a coana. Sempre dá uma olhada para ver se o paciente não tem atresia de coana. O normal é que a coana ela seja contínua aqui com a rinofaringe, como acontece nesse caso, ou seja, esse paciente não tem atresia de coana. Por mais que não seja um exame de seios da face, a gente consegue ver isso de maneira bastante clara. E aqui também eu olho essas duas estruturas aqui, ó, que são os condutos auditivos externos. É raro a gente ter atresia de conduto auditivo externo, mas é uma coisa que se a gente deixar passar numa tomografia de crânio, isso pode ficar muito feio para a gente, porque é uma coisa que dá para ver de maneira bastante clara. Então, são essas duas estruturas pretas aqui, ó. Se você for ver, elas se continuam aqui com a orelha média. Inclusive, a gente consegue ver até os ossículos aqui, ó, da audição, bem no meio da orelha média, que aqui nesse caso é o martelo e a bigorna. A gente vem aqui e vê esses ossículos bem aqui no meio. Eles são bem pequenininhos mesmo, mas aqui não é um exame de osso temporal. Mas a gente sempre dá uma olhada nessas estruturas para ver se não tem nada de muito diferente ali. E aqui é a orelha interna. A gente vê que vem para cá e vem para cá. Depois disso tudo, sempre em TCE, o ideal é que a gente tenha um filtro só de osso, uma janela só de osso. Mas, como aqui a gente vai treinar para a vida, vamos janelar manualmente para a gente conseguir enxergar o osso. Como que eu vou janelar para osso? Vou abrir bem a janela. Abrir eu quero dizer, vou jogar a janela para o meu lado direito. Ó, abre bem a janela, estoura bem ela, de maneira que você veja o osso de uma forma bastante clara. Essa é uma paciente idosa, a gente vê que ela tem algum grau aqui de uma hiperostose frontal. Ó. A gente vê que a calota craniana aqui, nessa região frontal dela, é um pouquinho proeminente. A gente vê que tem um pouquinho de hiperostose frontal. Isso é um achado benigno e comum nessa idade também. Então aqui vamos rodar com calma. Basicamente aqui a gente vai buscar alguma fratura, ou seja, alguma linha de descontinuidade óssea. Sempre dá uma olhada com calma, roda devagarinho, para ver se a gente não vê nenhuma fratura. Uma região importante da gente olhar, sempre olha bem para essa estrutura aqui, que chama clivos, que fica localizada bem aqui no centro da sua imagem, que é esse osso aqui, ó. Sempre olha bem para ele, sempre olha bem para as mandíbulas também, que ficam aqui. Sempre olha bem aqui, ó, para o arco zigomático, que são estruturas que eventualmente a gente esquece de olhar e às vezes podem ter fratura. Então a gente olha com calma,
Roda bem devagarinho, vê se não acha nenhum osso. Olha aqui sempre essas duas estruturinhas também, uma mais medial e outra mais lateral, que são os processos pterigóides. Rodando com calma, a gente não acha nada de fratura aqui nesse exame. Então, tudo bem. Aqui a gente não tinha fratura. E aqui nessa janela de osso, a gente já aproveita e vê os seios da face, os seios paranasais. Por mais que não seja uma tomografia de crânio, de seios da face, perdão, a gente consegue ver essas estruturas de uma maneira bastante clara. Ó, aqui são os seios frontais. O esquerdo que eu estou circulando e o outro é o direito. O direito é um pouquinho menor do que o esquerdo. Isso às vezes acontece mesmo de um ser mais hipoplásico do que o outro. Não precisa falar aqui, não é um achado muito importante. Aqui a gente vê os seios etimoidais. O normal é que os seios da face eles sejam bem pretinhos. Se você for ver, ó, tem uma célula etimoidal anterior aqui, esquerda, que está um pouquinho mais cinzinha. Deve ser um espessamentinho ali mucoso. Ela está um pouquinho preenchida aqui, esse seria o etimoidal esquerdo. Às vezes esse achado, o pessoal às vezes acha que é um achado de sinusite, mas às vezes o paciente pode ter esse achado e ser assintomático, só um achadinho de exame mesmo. Aqui a gente olha para trás, vê os seios esfenoidais e depois a gente vai olhar os seios maxilares. A gente vê aqui, ó, seio maxilar direito. Se a gente for ver também, tem um espessamentinho mucoso aqui dele. Pode ser um cisto de retenção, um pólipozinho ali. A gente vê que é bem lobuladinho, esse espessamento mucoso. E aqui a gente vê o seio maxilar esquerdo. Lembrar que sempre os seios da face é normal que eles sejam bem pretos. Aqui a gente vê um pouquinho de espessamento mucoso desse seio maxilar direito. Se quiser pode falar. Lembra que é um exame de crânio, então a gente vai olhar para essas outras estruturas de uma maneira um pouquinho mais rápida. Mas sempre olhar tudo. E por fim aqui, nessas outras estruturas que a gente consegue ver bem na janela óssea, sempre olhar para essa estruturona aqui, ó, que é a mastoide. O normal é que a mastoide ela esteja preenchida até a pontinha dela aqui, ó. A gente vê, preenchida eu quero dizer, ela é pretinha aqui, a gente vê célula da mastoide até a pontinha dela, até aqui embaixo, ó. A gente vê que tem célula, ela tá pretinha. Não é um mastoide hipopneumatizado, não é um mastoide esclerótico, a gente consegue ver que essa mastoide, aparentemente, por essa avaliação que a gente faz aqui no exame de crânio, tá tudo bem. Sempre pesquisar fraturas também na mastoide. Às vezes ali em traumas perto da orelha a gente pode ter essas fraturas da mastoide. Então, sempre olhar para essas estruturas antes de olhar para o crânio em si, para a gente ver se não tem nenhuma outra anormalidade. Nesse caso, a gente já achou um hematoma subgaleal. E agora, finalmente, a gente vai olhar para o crânio em si. A gente vai olhar para onde que interessa, né? Para onde a gente veio olhar. Como eu começo olhando para o crânio? Sempre deixo bem escurinho, ó, fecho bem a janela para ver sangramento intraparenquimatoso, para ver HSA. Por que eu deixo bem escuro? Ó, se você for reparar, as partes moles aqui, a pele, subcutâneo, partes moles, a gente não consegue nem enxergar. Quero ver agora o parênquima encefálico mesmo. Eu deixo bem escuro porque se tiver algum sangramento, o sangue vai ser branco. Como eu estou deixando bem escuro, vai ter um contraste maior na minha imagem e vai ser mais fácil de eu enxergar. Então, sempre vou deixar bem escuro e vou olhar o exame por partes. Na minha cabeça, eu divido literalmente assim. Parece até um pouquinho besta assim, essa dica, mas para mim ajudou bastante, principalmente quando eu era R1. Então, eu sempre divido o exame, eu vou olhar primeiro só para frente. Então, eu faço um círculo mental na minha cabeça e olho só para frente, onde eu tinha circulado. Estou olhando só aqui, ó. Só para frente, ó. Eu vou olhar só para frente, até o final do exame. Rodo até o final para ver se não tem nenhuma bola branca aí, nada que me chame atenção para um sangramento intraparenquimatoso. Não tem. Depois,
eu vou olhar só pro lado. O que que é só pro lado? Assim, ó. Eu vou fazer outro círculo mental na minha cabeça, só aqui do lado, ó. Aqui e aqui. Ó, só pro ladinho. De novo, vou olhando se não tem nenhum sangramento, nada de diferente aqui nessa região parieto-temporal. Antes eu tinha olhado só para a região frontal. Depois eu vou olhar só para trás. Olhar as regiões occipitais. Eu faço outro círculo aqui na minha cabeça e olho só para trás. Isso, com o passar do tempo, a gente vai fazendo de maneira mais rápida. Mas no começo é bem segmentadinho mesmo. Olhando só para trás, não vi nada. E aqui atrás tem uma estrutura importante, que é o famoso cerebelo. Como que o cerebelo é dividido? A gente vai ter toda essa estrutura aqui, que é o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura grande, difícil de olhar, e eventualmente a gente pode perder lesão nele. A gente vê que ele é dividido nos hemisférios cerebelares, no direito e no esquerdo. E aqui no meio dele, a gente tem uma estrutura que é o chamado vérnix cerebelar, que vai ficar entre os dois hemisférios cerebelares. Então a gente tem o hemisfério cerebelar direito, esquerdo e o vérnix cerebelar ali no meio, onde a gente tinha apontado. E aí olhei para o cerebelo, vejo se não tem nenhum sangue nele, nada de diferente. Tudo bem, não vi nada. E agora a gente vai olhar, só apagar aqui. A gente vai olhar para as estruturas extraxiais. Eu vou agora pesquisar se tem algum hematoma subdural, hematoma epidural, alguma coleção extraxial que a gente fala, né? Extraxial é tudo que não está intraparenquimatoso, ou seja, pode ser hematoma subdural, hematoma epidural. A gente sempre tem que olhar com bastante calma e abrir um pouquinho a janela. Primeiro eu tinha fechado, agora eu vou abrir um pouquinho. Qual que é meu objetivo? Eu vou olhar essas regiões aqui, ó, bem da periferia, ó, ver se eu não vejo nenhuma coleçãozinha extraxial aqui na periferia. Então eu vou olhando para a periferia de uma maneira um pouco mais rápida, não vejo nada, tudo bem. E agora sim eu vou olhar para a gente vai falar um pouquinho de anatomia da região encefálica nesse momento. Qual que é a primeira coisa que eu olho aqui na região encefálica? Sempre olhar essa estrutura aqui, ó, que é a chamada foice cerebral. Ela sempre vai ficar aqui no meio. É onde fica aqui, ó, a gente vê a foice é essa estrutura aqui, e aqui em cima, por mais que não seja um exame com contraste, a gente vê aqui, ó, o seio sagital superior. E a gente vê que ele não está preenchido, não está branco, nada. Depois, eu sempre tento dar uma olhada aqui para ver se não tem sangue, se não tem nada de diferente nessa estruturinha aqui, ó, que é praticamente virtual nesse caso. Esse que vai ser o tentório do cerebelo. Vai ser essa estrutura aqui, ó, à direita e à esquerda. Às vezes a gente pode ter HSA, algum sangramento que escorre para essa estrutura também. E aí já aproveito para ver as estruturas vasculares. Já aproveito para ver aqui, ó, se você quiser até abrir um pouco a janela para ficar mais fácil de ver as estruturas vasculares, você pode abrir, ó. Ó, abrir um pouquinho a janela, vou dar uma fechada, ó, porque eu quero ver só essa estrutura aqui, ó. Ó, só essa bolinha aqui da direita e só essa bolinha aqui da esquerda, que são as artérias vertebrais. Até se vocês repararem, será uma paciente idosa, então ela tem um pouquinho de ateromatose, ó. Ela tem as paredes das artérias vertebrais calcificadas, que é um achado esperado dentro da idade da paciente.
Então a gente vê que tem as duas artérias vertebrais. Vamos abrir um pouco a janela para enxergar melhor. Ali elas já se juntaram na artéria basilar. Depois a gente vai seguindo a basilar e a gente vê que nessa altura aqui ela já bifurca para dar as cerebrais posteriores. Então a gente dá uma olhada no sistema vértebro-basilar e dá uma olhada também, principalmente, nas artérias carótidas internas, que tem vários segmentos delas, que a gente pode falar numa aula específica disso. Mas esses aqui são segmentos cavernosos. E a gente vê que a parede das carótidas internas também elas estão bastante calcificadas. Ó. A gente vê as duas carótidas aqui e elas estão calcificadas. A gente tem a traumatose carotídea e vértebro basilar. Aí a gente vai seguindo as carótidas, vai ver que ela vai fazer a voltinha, ali ela deu o segmento oftálmico, e aqui ó, vai ser o segmento comunicante delas, aqui embaixo, que vai dar aqui ó, a cerebral média esquerda e a cerebral média direita tá para cá, ó, desse lado. E as cerebrais anteriores, como o próprio nome diz, tá até difícil de enxergar nesse caso, mas elas sobem nessa topografia, elas vão estar anteriores, elas vão estar para frente. Então, olhamos o sistema arterial, agora vamos falar um pouquinho de anatomia do sistema encefálico. Qual que é a primeira coisa que eu começo olhando aqui no encéfalo? Eu começo olhando o sistema ventricular, começo pelos ventrículos laterais, que são essas estruturas pretas aqui. Por que elas são pretas? Essas estruturas elas têm uma atenuação ali próxima ao líquido, porque elas contêm as células ependimárias. E essas células ependimárias, elas produzem o líquor. Então, por isso que elas são pretas. Ou seja, elas são hipoatenuantes. Não tão pretas como a gordura. Não é uma atenuação tão baixa assim quanto a atenuação de gordura. E aqui a gente vê algumas estruturas que vão, entre aspas, fazer parte desse ventrículo lateral, a anatomia dos ventrículos laterais, que são essas. Primeira coisa, a gente tem aqui um pedacinho deles que vai para frente, ó. Se vocês forem reparar, tem um pedacinho deles aqui que continua para frente, que são os cornos anteriores dos ventrículos laterais, que são esse pedacinho aqui, ó, deles que vem para frente, de um lado e de outro. Depois você vai ter o corpo dos ventrículos laterais, que é essa região aqui, ó, mais central. Pode ser chamada de porção central também dos ventrículos laterais. Depois você vai ter o átrio dos ventrículos laterais, que é essa estruturinha aqui, ó, que vem um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais gordinho. Inclusive, é frequente a gente encontrar esse achado aqui, ó, de calcificação do plexo coroide. Bem comum os ventrículos laterais terem calcificação aqui nessa região do átrio. Depois do átrio, a gente vê ó, que tem uma porçãozinha aqui deles que vem bem para trás mesmo, que vão ser os cornos occipitais. Sempre é importante de ver os cornos occipitais com calma, porque às vezes pode ter hemoventrículo, pode ter sangue ali depositado nos cornos occipitais. E a gente tem essa outra porçãozinha aqui, ó, dos ventrículos laterais, que eles vão em direção à região temporal, aos polos temporais, que são os cornos temporais dos ventrículos laterais. Agora a gente viu os ventrículos laterais, agora a gente vai olhar algumas outras estruturas importantes, que são o terceiro e o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo vai ficar exatamente aqui. Aqui a gente tem o terceiro ventrículo. E aqui, todo ele aqui, ó. Terceiro. E aqui embaixo a gente vai ter o famoso quarto ventrículo, que vem aqui embaixo. E aí, aqui, ó, mais inferiormente a ele, a gente tem a cisterna magna. Vai ficar aqui atrás. Então, achamos o sistema ventricular todo.
Agora a gente pode ir para o tronco cerebral, que ele vai ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Como que eu sei quando é mesencéfalo, quando é ponte e quando é bulbo? O mesencéfalo ele vai parecer um sinal do Mickey que eles falam. Você vai ver as duas orelhinhas do mesencéfalo. Aqui, ó, uma orelhinha e a outra orelhinha. E o que são? O mesencéfalo ele vai ser toda a estrutura. E as orelhinhas vão ser uma parte dele. E as orelhinhas vão ser chamadas de pedúnculos cerebrais. Então, o mesencéfalo é tudo isso. Até parece um pouco um coração. E aqui a gente tem as orelhinhas, que são os pedúnculos cerebrais, direito e o esquerdo. Tudo bem? Olhamos o mesencéfalo. No que a gente acabar de ver a imagem do Mickey, agora aqui já vai ser ponte. Então a gente acabou o Mickey embaixo do mesencéfalo, aqui já é ponte. E aqui a ponte, se vocês forem ver, ó, aqui vai ser ponte e aqui embaixo todo vai ser o cerebelo. Vocês vão ver que tem um ângulo formado entre a ponte e o cerebelo, que é chamado ângulo ponto cerebelar. Lembra, a radiologia ajuda bastante, então se a gente conhecer a anatomia, a gente vai conseguir saber os nomes. A gente vê que ó, tem uma perninha aqui do lado esquerdo e tem outra perninha do lado direito. Então aqui são os ângulos pontos cerebelares. É importante a gente saber localizar essa estrutura, porque eventualmente a gente pode ter algumas lesões nesse ângulo ponto cerebelar, que tem alguns diagnósticos diferenciais que a gente pode conversar numa aula específica disso. Mas só mostrando para vocês o ângulo ponto cerebelar, e aí mais para baixo, quando a gente deixar de ver esse ângulo, a gente vai ter a última estrutura do tronco cerebral, aqui ó, que vai ser o bulbo. Então, olhei todo o tronco cerebral na busca de alguma lesão, se eu vejo alguma coisa de diferente, não vi absolutamente nada. E agora está quase acabando a nossa avaliação. Eu só quero que vocês olhem mais algumas estruturas que são importantes aqui no crânio. O que a gente vai olhar agora? Essa estruturinha preta aqui, ó, é a famosa fissura silviana, à esquerda e à direita. E aí tem uma estrutura muito importante, que é praticamente o normal é que a gente não enxergue ela obliterada, ou seja, enxergue ela de uma maneira mais evidente. Se tiver obliterada, a gente pode pensar no AVC, enfim, a gente vai falar disso numa aula mais específica também, que fica coladinha na fissura silviana, que é o chamado córtex da ínsula. Vai ficar aqui, ó, logo abaixo da fissura, logo abaixo assim, quero dizer, coladinho à fissura silviana, um pouquinho mais profundo a fissura silviana. A gente vai ter o famoso córtex da ínsula. Sempre olha bem para essa região, para a gente ver se não está obliterado, porque às vezes pode ser algum AVC cometendo essa região da fissura silviana. E aqui, quero mostrar para vocês também que dá para a gente diferenciar de uma maneira bastante clara o que é sulco do que é giro. O que é sulco e o que é giro? A própria palavra já ajuda. O sulco ele vai ser essa estruturinha um pouquinho mais pretinha. Ó. Então, vai ser essa estrutura aqui pretinha, que vai ficar entre os giros. O sulco ele delineia os giros. E o que são os famosos giros? São essas estruturas aqui, ó, que são brancas, ó, coladinhas nos sulcos. Ó. Literalmente, ó, eles têm um formato redondo, né? Parece mesmo um giro. E a gente tem esse giro aqui importante, que é o famoso giro pré-central, que é o córtex motor primário. Ele vai ficar na frente do sulco central, que vai ser esse sulquinho aqui, ó. Então a gente tem o sulco central, o giro pré-central na frente, e aqui atrás o giro pós-central atrás, que vai ser o córtex sensitivo primário. Então a gente tem alguns giros aí que são importantes. Esse é o principal deles. Eles até chamam de sinal do homúnculo, enfim.
Tem algumas aí nomenclaturas específicas que a gente pode gravar uma aula voltada para como analisar esse giro. E aqui, por último, o que eu queria comentar com vocês, que a gente vai ter uma aula também direcionada para isso, para avaliação dessa região aqui, que é muito importante. Mas eu gravei uma aula para vocês só direcionada para essa região, que é a região núcleo capsular, que a gente tem várias estruturas, cápsula interna, que a gente vê aqui, cápsula externa, claustro, os núcleos da base, núcleo caudado, tálamo, enfim, a gente tem algumas estruturas em que a gente tem uma aula específica direcionada para isso. E então, por fim, depois que a gente avaliou todas essas estruturas encefálicas, eu gosto de fazer um checklist final no sagital. E o que eu olho no sagital? No sagital, eu vou olhar a hipófise, a pineal e a transição crânio-cervical. O que eu olho aqui na hipófise? Primeiro, a gente tem que identificar a célula túrcica, que é a região em que a hipófise está localizada. Então, a célula túrcica, ela vai ser esse espaço. A célula túrcica vai ser o espaço todo ao redor da hipófise. Então, a célula túrcica vai ser aqui ao redor da hipófise. E o parênquima hipofisário mesmo é uma paciente de 80 anos. Ele vai estar aqui dentro da célula túrcica. Se a gente for ver, o parênquima hipofisário é só esse pontinho branco aqui, ó, que está depositado ali no dorso da célula túrcica, né? Bem lá embaixo. A gente tem aqui, ó, parênquima hipofisário. Bem lá embaixo, mais branquinho. Então, a gente vê que a célula túrcica dessa paciente é parcialmente vazia, ou seja, tem muito pouco parênquima hipofisário. Mas a gente não precisa relatar isso porque é uma paciente idosa. Então, não é achado muito relevante. Além disso, eu sempre olho também no sagital essa estruturinha aqui, ó, que é chamada de glândula pineal. Vamos fazer uma seta aqui para ficar mais fácil. Geralmente a pineal ela vai ser calcificada na maioria das pessoas. Mas sempre olha para a pineal, porque eventualmente pode ter algum tumor, pode ter alguma coisa diferente aqui na pineal. E por fim, sempre olhar com calma também essa transição crânio-cervical, para ver se o cerebelo ele não se insinua ali junto ao forame magno. Então aqui ó, a gente vê que o cerebelo ele acaba aqui, ó, ele não passa dessa linha, ele não se insinuou para baixo. Eventualmente a gente pode ter algumas malformações, por exemplo, Chiari tipo 1, Chiari tipo 2, em que a gente pode ver algumas alterações nessa topografia. Até eventualmente alguns casos de hipotensão licórica, a gente pode ver o cerebelo se insinuando aqui para baixo. Então sempre ver se o cerebelo não está se insinuando ali para a região cervical, ali um pouquinho mais perto da medula. Então, essa era a avaliação que eu queria passar para vocês, aí uma avaliação básica de tomografia de crânio. Então, sempre lembrar de seguir a ordem. Essa é a minha sugestão de ordem. Mas você pode seguir a sua, desde que você olhe tudo, não tem problema nenhum a ordem que você olha o exame. O importante é você avaliar todas as estruturas aí passíveis de análise. Eu começo assim, sempre olho primeiro para a pele, para o subcutâneo, depois vou olhar para as partes moles, lembrar das estruturas importantes nas partes moles que a gente viu, órbitas, espaço mastigatório, espaço parafaríngeo, fossa ptérigo-palatina, condutos auditivos, coana. Depois eu vou olhando, fecho bem a janela primeiro para ver se não tem nenhum sangramento. Depois abro um pouquinho para ver se não tem nenhuma lesão extraaxial, nenhum sangramento extraaxial. Aí depois em si que eu vou olhar as estruturas encefálicas. Sempre lembrar de olhar o sistema ventricular, depois sistema ventricular, né? Claro, lembrar ventrículos laterais, terceiro, quarto ventrículo, depois tronco cerebral, depois do tronco cerebral. Não esquecer de olhar os vasos também, né? Mesmo que seja um estudo sem contraste. Depois olhar a região núcleo capsular, olhar a ínsula, olhar a fissura silviana, olhar para o cerebelo, fazer um checklist no sagital. Então, essa é a minha avaliação da tomografia de crânio. E é importante lembrar que checklist sagital a gente vai olhar hipófise pineal e transição crânio-cervical. Mas você pode fazer a sua. Espero que você tenha aproveitado aí a aula. E qualquer sugestão, a gente está sempre à disposição. Só dá um alô para a gente. Muito obrigado a todos e um forte abraço.